Oi, eu sou Karina e eu, a Luana, Jaqueline e Nicole vamos apresentar o trabalho da entrevista da disciplina Teologia e Fenômeno Humano, onde os entrevistados irão responder 5 questões de acordo com os assuntos discutidos em aula. A escolha dos participantes desse trabalho, que foram entrevistados, se deve ao nível de complexidade das perguntas elaboradas pelo grupo, porque provavelmente pessoas que não são da área das ciências humanas, que não são apreciadores e estudantes dessa área, não conseguiriam responder. Então, por isso a gente escolheu pessoas que são ou graduandas da área das ciências humanas, ou pessoas que já têm um conhecimento prévio dessa área para que a gente pudesse obter respostas bacanas. Então agora a gente vai conferir as respostas dos nossos entrevistados sobre as 5 perguntinhas elaboradas pelo nosso grupo. Aí depende muito do que você chama de dignidade, porque parece que você falar quem tem dignidade, quem tem esse direito e tal, parece que você está fazendo uma hierarquização, que é uma coisa ridícula que nossa sociedade tem costume. Eu acredito mais na idiosincrasia, que cada pessoa tem seu valor, tem seus defeitos, tem suas qualidades, então todos merecem dignidade, todos merecemos dignidade, não temos como julgar quem merece e quem não merece. Eu, nem ninguém é melhor do que qualquer outro ser vivo, não somente humano, para dizer quem merece e quem não merece. Zygmunt Bauman, em seu livro Vida para Consumo, Transformação das Pessoas em Mercadoria, nos mostra que o capitalismo monopolista sempre visou o acúmulo de capitais, sempre visou o consumo e talvez supostamente prometia a felicidade, porém visando o lucro e não o bem-estar social de verdade. Os avanços tecnológicos eram, simplesmente, novos meios para atingir seus interesses. Isso custou a saúde de milhares de milhões de pessoas e isso está gerando uma conta inestimável na natureza, isto é, os impactos ambientais. Achar que vivemos em um sistema infinito de recursos limitados é completamente ultrajante. A verdade é que o sistema capitalista está em colapso e é o próprio planeta que está dizendo: chega, eu não aguento mais. O slogan "trabalhe mais para ganhar mais e consumir mais e então alcançar a felicidade" é, em suma, uma mentira. Pois o fenômeno psíquico da felicidade é muito abstrato e relativo de indivíduo para indivíduo. Não existe fórmula mágica para a felicidade. Existem meios consistentes e realistas para alcançarmos igualdade, e não é o capitalismo que nos oferecerá isso. A história e a contemporaneidade nos mostram isso, pois uma sociedade de consumo não busca alinhar as diferentes desigualdades que surgem por simplesmente nascer em uma região de conflito, por simplesmente nascer de pais inconsequentes ou por simplesmente nascer em meios não privilegiados. A primeira mudança social realmente evolucionária para o futuro da humanidade é romper com a sociedade de consumo, iniciar a sociedade ambiental, quando o ser humano agir em prol do coletivo, saindo da bolha de seus próprios interesses, pensando nas próximas gerações e no meio ambiente. O primeiro passo para o futuro da igualdade está dado. Bertrand Russell, em sua obra A Conquista da Felicidade, nos propõe uma sociedade ideal, igualitária, e o caminho para isso não é o dever com o capital, e sim o dever com o lazer e o conhecimento. Uma sociedade que visa aprimorar conhecimentos e aproveitar a vida. Porém, é preciso romper com ideais capitalistas de uma sociedade de consumo. A natureza e a dignidade humana agradecem. Eu creio que aceitar as coisas da forma que elas são, sem necessariamente saber se elas são boas ou não, isso nos torna escravos delas e simplesmente levamos de qualquer jeito. Como se isso fosse bom. Eu acho que essas consequências. Porém, também pensando no âmago de todo ser humano, e nisso eu penso junto com Agostinho de Hipona, João Calvino e entre alguns outros filósofos e pensadores, eu entendo que o problema do ser humano, o problema que está no âmago, ele não consegue desatar, que é a própria escravidão do ser humano sobre si mesmo, que é algo que o torna escravo de si, parecido com o conto de Narciso, só que numa tensão mais profunda ainda. Então, eu considero essa dificuldade por causa do âmago do nosso ser.
questão 4 coloca o conceito de homem-máquina, que acompanha o conceito de sociedade tecnológica, e pergunta se, na verdade, a máquina teria mais dignidade que o ser humano. Bom, de fato, o ser humano atualmente dá mais valor em bens materiais do que em pessoas. Por exemplo, você é julgado digno ou não pela roupa de marca que você veste, pela casa que você mora, pelo carro mais moderno que você dirige, pelo celular que você possui. São tudo, o celular é uma máquina, o carro é uma máquina. Então, o teu valor e a tua dignidade não estão em você, mas as máquinas que você possui, tá? O ser humano idolatra a tecnologia dos ditos países de primeiro mundo. Idolatra as viagens ao espaço, os carros potentes, a Fórmula 1 com suas super máquinas. Então é óbvio que a máquina no nosso mundo tem mais valor e dignidade que os seres humanos. Quando a gente fala, por exemplo, uma proposta de um político aí, candidato a prefeito de Campinas, agora no ano de 2020, de implementar um cartão eletrônico do SUS, né, para você ter o seu prontuário eletrônico. Ele alega que o atendimento será mais humanizado. Mas quantas vezes você, que está aí me ouvindo, não foi ser atendido no serviço público ou qualquer tipo de serviço e recebeu na cara aquela frase broxante, que é: ai, o sistema não permite. Uma vez eu viajei 4 horas até outra cidade para fazer uma perícia médica, que é um absurdo. Você já passou por um médico, já tem um atestado médico, e você tem que ir num outro médico só para ele assinar um papel. Mais de 4 horas para chegar lá, e eu fui no dia errado, era no dia seguinte. E eu falei, por favor, eu paguei passagem, eu viajei 4 horas, eu ia ter que esperar mais 4 horas até o ônibus voltar para Campinas, tá? E aí o sujeito alegou que o sistema não permite. Então eu pergunto, como é que um prontuário eletrônico tornaria mais humanizado o atendimento das pessoas, né? Um prontuário eletrônico, um cartãozinho eletrônico do SUS vai trazer mais médicos, vai trazer mais remédios, vai trazer mais humanismo no atendimento? Bom, é óbvio que não. Mas enfim, o ser humano, ele é como o filho pródigo. Ele vai ter que desperdiçar toda a sua humanidade, todos os seus recursos naturais, todo o seu prazer e a sua felicidade para então a casa tornar, né? Quando ele reconhece, para ir, bom, só quando ele perder tudo, toda a sua humanidade, toda a sua dignidade, toda a sua saúde, toda a beleza natural que foi dada pela criação, pela natureza, aí ele vai reconhecer que a paz, a vida simples e natural, a amizade, o amor são tudo que ele precisa para ter uma vida digna. Mas aí, enfim, até esse dia chegar, o ser humano reconhecer os verdadeiros valores e onde que está a verdadeira dignidade, muita destruição vai vir, muito caos, muita injustiça, muita catástrofe, catástrofes naturais geradas pelo efeito das super máquinas produzidas pelo homem, que só poluem a cada dia, né? Então, sobre o conceito do homem-máquina, eu posso dizer que ele é uma contradição em termos, né? O sistema em que nós vivemos, esse sistema capitalista, competitivo, ele não oferece dignidade, ele não oferece moradia, alimentação saudável, está tudo contaminado de agrotóxicos, não oferece ambiente de trabalho saudável. Como professora, por exemplo, trabalho em salas de aula às vezes destruídas, sujas, empoeiradas, com giz que é do passado. A gente tem lousa digital, mas não tem acesso, né? Giz que gera problemas respiratórios, a gente não tem água potável decente, a nossa água é cheia de resíduos químicos, tem muito cloro, a nossa água tem resíduos de remédio, de hormônios femininos, a gente não tem um ar respirável, nosso ar é poluído, as pessoas são submetidas a jornadas de trabalho extremamente extenuantes, e a forma como a sociedade é organizada, tudo isso adoece as pessoas. Então vocês não acham contraditório que essa mesma sociedade que adoece o ser humano exige que o ser humano tenha o rendimento de uma máquina, que ele seja perfeito e funcional e eficiente como uma máquina? Enfim, o conceito de homem-máquina é uma contradição em termos, e hoje se perdeu o valor da dignidade humana, e a dignidade, de fato, está apenas para as máquinas. Bom, os casos que eu consigo pensar, na verdade, não são muito positivos, são casos mais negativos, como o caso do terraplanismo, que é contra a ideia de uma terra redonda, como se a terra fosse plana. Bom, eu não conheço, mas tem várias evidências científicas que comprovam que ela é redonda.
tem nenhuma evidência científica que comprova que ela é plana. E também tem o caso da vacina, para as pessoas que são anti-vacinas, e são esse tipo de casos. Eu acho que essas são as maiores evoluções antropológicas que temos no momento. Não que elas sejam boas, mas é uma revolução que é pautada em fake news e romances pessimistas, na verdade. Por exemplo, Transformers, que é a revolta das máquinas. Porque se uma máquina ela tem inteligência artificial, ela pode virar um ser humano, ter suas próprias emoções e fazer o que ela bem entende. E eu acho que não é muito por aí. Eu acho que essa é uma visão muito romantizada das coisas que a gente não entende e a gente acaba acreditando. Bom, então depois de ouvir os nossos entrevistados, nós podemos concluir que todas as pessoas são dignas e devem ser protegidas pelos direitos humanos. Mas na prática não é bem isso que acontece. O nosso atual sistema, ele ainda carrega resquícios de um ideal totalitarista, hierárquico e desigual. E sim, em muitas situações, é considerada a tecnologia de uma máquina de mais valia que um ser humano. Porém, a nossa sociedade parece estar acordando para a realidade em que vivemos. E muitos movimentos dão voz, sobretudo, às minorias. Nós podemos concluir que o ser humano é muito mais do que algo material. É muito mais do que podemos ver, substituir, negociar. É vivo e por isso é possuidor de dignidade. Concluímos também que, apesar de nossos entrevistados serem de classe, gênero, idade e realidade distintas, é de senso comum algumas questões antropológicas. E visando isso no contexto da sociedade, podemos concluir que vamos caminhar para um futuro próspero, pois temos total consentimento do que fomos no passado.